Deus já
é o nosso convidado de honra, ele se encontra presente neste dia. O Espírito Santo de Deus se encontra presente neste dia. Ah, Deus, obrigada, alma de Jesus que se encontra nesta noite. Pai, que o Senhor venha saciar a sede. Pai, como nós ansiamos pela tua presença. Ah, Espírito Santo de Deus, na vida nesta noite. A palavra do Senhor diz em Isaías 40:31 que mais os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão alto como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Talvez a promessa ela não tenha se cumprido até hoje na sua vida, mas o Senhor ele está dizendo que Ele renova as suas forças nessa noite para mostrar para a vida, Senhor, do alto da
você estamos aqui. Continue agradecendo, continue engrandecendo o seu nome. Obrigado, Espírito Santo, pela presença. Obrigado pelo presente que o Senhor nos dá de mais um ano poder contar, Pai, com a tua presença. Obrigado. Eu queria convidar você a abraçar esse irmão que está do seu lado, homem com homem, mulher com mulher. E você vai dizer para essa pessoa que ela não está sozinha, que ela pode contar com você. Você vai dizer para essa pessoa que você vai sorrir com ela, mas se necessário vai chorar com ela. Diga para essa vida que está do teu lado: é o ano de viver a promessa. Diga para essa vida que está do teu lado: é o ano que o Senhor preparou para eu e você. Olhe para essa vida, olhe pela casa, olhe pela família dele. Obrigado, Espírito Santo. Nós chamamos, Senhor. E o Senhor é a razão total de estarmos aqui nessa noite. O Senhor é a razão de estarmos vivos. O Senhor é a razão, Pai, de tudo que vamos viver em 2026. Obrigado, Espírito Santo. Olhe ele, olhe por esse irmão, olhe pela família dele, olhe pela casa dele, olhe pelas finanças dele, olhe. Pode soltar o teu irmão e olha aqui para mim. Eu preciso falar isso para você. Acende as luzes para mim, por favor. Eu recebi algo de Deus aqui muito forte. Eu não vou deixar de falar isso. O Senhor me mostra gerando vidas. Escute isso, e se você tiver coragem, anota essa data. Anota essa data. Porque Deus vai mostrar com detalhes o que Ele vai fazer. E eu tenho orado nesse propósito de vidas. Hoje eu liguei para no mínimo umas 5 pessoas. Das 5, 3 estão aqui. Para a glória de Deus. Vale a pena investir tempo em convidar e chamar alguém. Eu quero dizer algo para você. O Senhor começa a gerar vidas hoje, e é através da sua vida. A igreja é a noiva de Cristo. Representa a esposa, representa a mulher. Eu queria marido e mulher, um do lado do outro aí. Vem aqui, por favor. Nós vamos fazer um ato profético agora. É no ventre que se gera, sim ou não? Aproveita você, marido,
que deseja ter um filho, você marido e esposa, que deseja ter um filho, esse é o seu momento. Coloca a mão sobre o ventre dela, assim. E você vai orar, profetizando vida, geração de vida. Você homem, você representa Cristo aqui dentro. Você é um sacerdote, você representa Cristo. Ore com fé. E você que já não quer mais filho, né? Cuidado, que pode vir. Jussara, Marcelo Douglas e a Companhia Limitada, Simone Bruno, segura aí. E se não vier nesse ventre aí, virá através desse ventre aí. Pode não ser um filho físico seu, mas será um filho espiritual de vocês. Amém? Já no caso daquele casalzinho ali, eu fui lá agora mexer com eles. A Liliane e o Leicinho, prepara, porque Deus é Deus que gera aonde não pode ser gerado. Deus é um Deus que do impossível Ele gera algo lindo. E você, mulher que está aqui sozinha, coloca a sua mão sobre o seu ventre e você vai orar da mesma forma, profetizando vida. A remanescente vai gerar muitas vidas. Amém? Comece a orar no teu lugar, coloque a mão. Pai, nós estamos aqui em um ato profético. Pastor e eu representamos, ó Pai, a autoridade do Senhor aqui. Eu transfiro também a todo homem e mulher aqui dentro. Serão geradores de vida. Pai, que através desse ato profético, que vidas sejam geradas. Que tenhamos, ó Deus, que duplicar os cultos, a liderança, as células. Pai, em nome de Jesus Cristo, se o Senhor trouxe isso, Pai, no meu coração, é que o Senhor quer fazer, e num tempo recorde. O Senhor não necessita de tempo, quem necessita de tempo somos nós. Então nos prepare para viver o surreal, o sobrenatural do Senhor ainda nesse ano. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo vida. Coloca fogo, ó Pai, nas mãos, aquelas mãos que estão nos ventres. Ai, Espírito Santo, fogo do teu trono, fogo do teu altar. Ah, Pai, fogo que consome, Pai, as trevas, mas fogo que dá vida, dá vida, dá vida. Espírito Santo de Deus, fique à vontade. Gera, Espírito Santo, gera, Espírito Santo, gera, Espírito Santo. Pai, eu abençoo toda a igreja, toda a família, todo casal. E assim eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E se você crer, joga com a mão lá no alto e aplauda, glorifica, exalta o nome do Senhor. Pode aplaudir mais forte que é para Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço nesse irmão do seu lado, diga para ele que bom que você veio. Pode assentar, fique à vontade. Quero iniciar agradecendo a equipe de louvor. Obrigado por estar aqui nos abençoando. Sejam também abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Querido, nós vamos hoje mudar aqui. Eu ontem tive uma dificuldade enorme para fazer dízimo e oferta. Eu acho que você percebeu. Eu fui, quem estava aqui ontem percebeu com certeza. Eu fui parar de chorar, era de madrugada. Toda hora dava crise e eu começava a chorar, sentindo a presença de Deus. Querido, aquele culto ontem foi surreal. Eu acredito que na minha vida aquele culto até agora não acabou. E para ser mais sincero, ele não vai acabar. Você crê nisso? E a Luida foi um instrumento poderoso de Deus. Acho que foi você que colocou o vídeo hoje, não foi? A liderança? Não, quem que colocou? Foi você sim, acho que foi. Da pastora Sandra no início. Isso.
E aí, como que uma mensagem casa com a outra? Alguém percebeu isso? Gente, se não é Deus, quem é? Se prepare para viver o sobrenatural. Eu vou dar os avisos aqui bem rapidinho, porque a gente sabe como que esses cultos vão iniciar, mas não sabe como vai terminar. Então nós vamos fazer durante essa semana, tá, pastor Robson? Os cultos, a dízima oferta no início, e deixa o Espírito Santo à vontade no final. Se eu não conseguir terminar, eu só choro. Tá bom, né? Glória a Deus. Você está feliz com o Senhor? Eu quero falar algo muito sério. Tem casal aqui dentro que não está bem um com o outro. Conserta antes de ir embora. Não vai para casa assim. Quem está ganhando território é o diabo, não você, não Deus. Conserta. Peça perdão, um abraço, dá um abraço para você. O verdadeiro vencedor é quem se humilha. É quem a si próprio se humilha. Amém? Glória a Deus. Eu quero falar do projeto de vida, que nós vamos orar no final. O meu ainda está em branco e o da igreja também. Alguém aqui não tem o projeto de vida? Mesmo que seja visitante, não tem problema. Tem alguém que não tem? Fica de pé no seu lugar, por favor, quem não tem. Vou pedir a equipe para distribuir. Distribui para mim, por favor. Ajudem ele aqui. Quem não tem, vai receber aí projeto de vida. O plano de leitura também, eu estou voando aqui. Recebe também o plano de leitura. Eu vou ser um pouco mais rápido aqui, porque eu estou ansioso para ouvir a palavra. Esse plano de leitura, ele é muito fácil de entender. Quando você pegar ele, você vai claramente entender. E se você hoje está nos visitando, ou se você é da Remanescente e está aqui hoje, com certeza Deus está te chamando também para esse projeto aí. Caso confirme no seu coração, leia a palavra, leia a Bíblia. É um projeto de leitura anual. Nós iniciamos no primeiro dia do ano e vamos terminar no último dia do ano. Eu acredito que é um dos projetos, um dos propósitos que mais vai mexer o mundo espiritual. Amém? Não tem nada que supere o poder da palavra de Deus. Tanto é que a palavra dele está acima dele. Ele colocou a palavra dele acima dele. Olha o quanto isso é lindo. E se você tem uma palavra, não preocupa, você vai viver essa palavra. Amém? Quero agradecer àqueles que receberam, o convite ontem, a palavra que a pastora mandou, que eu mandei no grupo, estão aqui hoje. Eu me sinto honrado de você estar aqui. Que Deus recompense grandemente você. Amém? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez? Tem alguém? Tem ali algumas pessoas. Tem mais? Fica de pé no seu lugar, por favor, você que nos visita. Todos vocês, fiquem de pé, por favor. Você vai receber no seu lugar pelo menos 3 abraços. Essa é a nossa forma de dizer a você, seja bem-vindo. Você e sua família são presentes de Deus para nós. Você já veio? Você é a primeira vez? Está com louvor? Você vai receber 3 abraços também. Tem mais uma pessoa. Fica de pé, por favor. Ela também vai receber aqui 3 abraços. Recebe o meu abraço, pastor Otaí, pastora Simone, toda a equipe. Somos gratos a Deus por sua vida. Amém? Glória a Deus. Pode assentar, fique à vontade. Quero convidar aqui o pastor Anderson. Vem cá, pastor. O pastor Anderson vai. Pode aplaudir o Senhor, o pastor Anderson vai nos conduzir no dízimo da oferta. Eu costumo dizer, brincar, esse homem não tem educação nenhuma para pregar. O bom é que ele vai pregar hoje, eu só na outra semana, dá tempo de passar um tempo, e depois eu pregar. Eu admiro muito a unção que Deus depositou sobre a vida dele. Estou mentindo, Felipe? É um instrumento de Deus e com certeza hoje Deus vai usá-lo como sempre fez sobre a nossa vida. Amém? Ele vai nos conduzir, repito, no dízimo e oferta. E você que precisa de envelope, já levanta a sua mão, os consagradores vão fazer chegar até você. E a maquininha está com o obreiro Bruno, o Pix vai ser colocado no telão. Fique à vontade, peço a sua ajuda, a sua atenção, a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Essa é uma semana que há um custo muito alto
nós precisamos honrar a vida dos pastores que vêm. Nenhum deles cobram, mas nós não vamos deixar de honrá-los. Na vida deles, essa semente não vai fazer diferença, mas na nossa vida vai. Amém? O resto é com ele. Vamos orar pela vida dele? Estenda as mãos para cá. Pai, obrigado pela vida do nosso pastor, nosso amigo. Que o Senhor possa conduzi-lo, Pai, em tudo aquilo que o Senhor já o entregou e com certeza vai ainda entregar nessa noite, para que ele replique a nós. Pai, fique à vontade, guarda a vida dele, a esposa, filhos, o ministério dele, que ele seja, ó Pai, produtivo, que ele seja próspero em tudo, acima da média. Pai, eu declaro sobre a vida dele uma prosperidade que ele ainda não viveu, ele vai viver em 2026. Nós o abençoamos e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, e todos digam amém. Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus. Graça e paz, amados. Amém. Amém. Que bom estar retornando a essa casa. Tempo, né, pastor? Aqui. Pode chegar. Obrigado, pastor, pelo convite. Obrigado pela confiança que o Senhor tem depositado, né, na nossa pessoa. Eu me sinto muito honrado em estar aqui e ver pessoas igual o Felipe, o tempo que eu não via. E antes de pregar, eu quero te dar a oportunidade de você adorar o Senhor no seu dízimo e sua oferta. Amém? Já pegou seu envelope aí? Se alguém precisa de envelope aí, alguém vai fazer chegar até você. Como o pastor disse, você pode fazer lá pela maquininha, você pode fazer pelo Pix. E um momento como esse, eu penso que um momento de ofertas, nosso pastor disse que não é um momento comercial do culto, embora alguém pense, né? Esse é um momento comercial. O momento de dízimo e oferta não é um momento sobre Deus. Como assim, pastor? Esse é um momento sobre nós. O momento de dízimo e oferta fala mais de nós do que de dinheiro, do que de Deus. Por quê? Porque você vai revelar o tamanho da sua gratidão. No momento de oferta você revela quem é o dono de fato do teu coração. Nós vemos um tempo, né, quando a gente fala de oferta, a gente ouve tanta coisa na internet, isso, aquilo, mas eu penso que todo dizimista e todo ofertante ele é movido pela gratidão. Sabe, Deus, ele não precisa do nosso dinheiro, você sabe disso, ele é dono do ouro e da prata, mas não tem ninguém que patrocina essa obra aqui, não tem ninguém, sabe, a não ser você. A igreja, ela move, ela caminha pela fidelidade de Deus e pela fidelidade dos irmãos que congregam na casa. Então, um momento como esse é um momento que você se revela a Deus, que o teu coração está exposto a Deus. Eu custei para aprender isso. Quando às vezes batia dúvida, né, e discute tanta coisa, que no Novo Testamento, que no Antigo Testamento, que é isso, que é aquilo, mas um coração tomado por gratidão, ele não tem problema em ser um dizimista, ele não tem problema em ser um ofertante na casa dele. Você concorda comigo? É a gratidão que te faz sair do teu lugar e caminhar, meu gasofilácio. É a gratidão, não é sobre fazer loucura, não é nada disso, é um coração movido, tomado por essa gratidão. Se você não tem caminhado nisso, se você às vezes, por dúvidas, por ouvir tanta coisa na internet, como eu disse, e não, pastor, eu não faço isso, eu pego meu dízimo, eu pego meu dinheiro, dou para alguém na rua, não sei o quê. Deixa eu te falar, você precisa trilhar o caminho do gasofilácio. Teu coração precisa ser tomado por gratidão. E a minha oração nessa noite é que essa gratidão enche o teu coração, enche o nosso coração, porque eu volto a dizer, todo dizimista, todo ofertante, ele é tomado, ele é governado, ele é movido por um coração grato a Deus por tudo que Deus tem feito e por tudo que Deus ainda vai fazer. Deus tem sido bom para com sua casa, Deus tem sido bom para com você, é lógico que tem sido. A bondade de Deus ela é infinita, ela não vai mudar. Então nós temos motivo de sobra para sermos ofertantes, para nós mantermos a casa do Deus Todo-Poderoso. Você crê nisso? Então pega a tua oferta, pega o teu dízimo. Eu preciso de um envelope aqui, alguém me dá por gentileza? Obrigado, querido. Feche os teus olhos, vamos orar. Pai, nós agradecemos a Deus por esse momento onde revelamos, Senhor, o nosso coração a Ti. Pai, o nosso coração está entregue ao Senhor, o nosso coração está aberto ao Senhor nesse momento. E através dos nossos dízimos e ofertas,
queremos dizer como o Senhor tem sido bom para conosco. Senhor, nesse momento, Deus, como eu disse, não é sobre o Senhor, não é sobre dinheiro, é sobre nós. Nós estamos aqui, Senhor, como adoradores, ofertantes, ó Deus, com esse valor, Senhor, que deixa de ser um valor apenas monetário e vira ser uma semente, Deus. E nós cremos no poder que há numa semente. Senhor, que cada ofertante, cada dizimista que está aqui nessa noite, ele venha prosperar, Senhor. Que o Senhor abra as janelas dos céus, derrame bênçãos sem medidas sobre a vida de cada um, sobre essa igreja, sobre as finanças dessa igreja, Senhor. Deus abençoe de uma forma poderosa. Abra as janelas dos céus, ó Deus. Deus, que o aluguel fique em dia, que tudo, Senhor, seja suprido pelo poder do teu santo nome, que assim seja. Amém. Com alegria, sai do teu lugar, traga a tua oferta e teu dízimo aqui no altar do Senhor. Gênesis capítulo 22. A partir do verso 1. Gênesis capítulo 22, a partir do verso 1. Vamos ler até o verso 14. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere. Depois dessas coisas, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando Abraão, ao que ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma agora Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te indicarei. Abraão levantou bem cedo, selou seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, o seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminhar rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus tinha mostrado. E Abraão determinou aos seus servos: ficai aqui com o jumento, eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto, colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. Ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou para o seu pai Abraão: meu pai. Ao que respondeu Abraão prontamente: sim, meu filho. E ele indagou: eis o fogo, a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar os dois. Finalmente, quando chegaram ao lugar que Deus tinha mostrado, Abraão construiu um altar, colocou a lenha e depois amarrou teu filho e colocou sobre o altar em cima da lenha. Abraão estendeu a mão, apanhou o cutelo para imolar teu filho. Entretanto, o anjo do Senhor chamou do céu: Abraão, Abraão. Ao que prontamente lhe respondeu Abraão: eis-me aqui, Senhor. Não estenda a tua mão contra o rapaz, ordenou o anjo, não lhe faça nada. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu amado, o teu único filho. Em seguida, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu-lhe o holocausto no lugar do seu filho. Então Abraão deu nome àquele lugar de Jeová Jiré, o Senhor proverá. Por isso, até nos nossos dias se diz: no monte do Senhor se proverá. Diga glória a Deus por essa palavra. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado pela tua palavra. O Senhor é Deus de propósitos, o Senhor é Deus de planos,
Eu sei que o Senhor tem um propósito aqui nessa noite, senão não estaríamos aqui. E minha oração humildemente nessa noite, Senhor, fala aos nossos corações. Senhor, nos revela a Tua palavra. Senhor, que essa palavra encontre abrigo no meu coração, no coração de cada pessoa que entrou aqui nessa noite. A Tua palavra é poderosa, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, e nós debruçamos diante dela nessa noite, e te pedimos, ó Deus, fale, nos leve para casa pensando, sei lá, Senhor, mas fale conosco, que essa palavra, Senhor, venha nos dar o norte, que essa palavra, Senhor, venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, mas fale conosco, Senhor, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Eu preciso compartilhar algo, o compromisso de todo pregador que se preze, todo homem de Deus, é ser fiel naquilo que Deus lhe confiou. E eu saí de casa com esse propósito aqui nessa noite, ser fiel a tudo que Deus colocou no meu coração, para a gente conversar aqui nessa noite. Eu queria falar um pouco sobre Abraão, um homem que me ensinou muito aqui dentro desse texto. E um dia Deus vai chamar esse homem, né? Quando ele era Abrão, nem era Abraão, você sabe da história. E Deus vai fazer uma proposta para ele, vai bater um papo com ele. Deus vai falar para ele: Abraão, sai da sua terra, da terra da tua parentela, da casa dos teus pais, para uma terra que eu te mostrarei. Deus estava fazendo uma proposta para Abraão, e ao mesmo tempo também Deus estava dando um direcionamento para Abraão. E na verdade Deus também estava propondo para ele uma renúncia, porque tudo que Deus tinha para fazer na vida desse homem dependia de renúncia. Sabe, tudo que Deus tinha para fazer na vida de Abraão, ou de Abrão aqui, né, nesse contexto, dependia de renúncia. Renunciar sua terra natal, renunciar sua parentela, renunciar a casa do pai. E é bem na verdade que todo chamado ele está atrelado a uma renúncia. Não existe chamado sem renúncia. Sempre que Deus chama alguém de uma forma velada, Deus está propondo uma renúncia. Quando Deus chama alguém, pessoas ficam para trás, amigos ficam para trás, geografia fica para trás, como aqui no caso de Abraão. Renúncia à marca de todo o homem ou mulher que decidiu atender um chamado de Deus. Mas você pode estar me ouvindo e falar: pastor, graças a Deus, Deus me chamou para nada, eu não sou pastor, eu não sou líder, está tudo certo. Mas seguir a Cristo é uma vida de renúncia. Na verdade, não existe evangelho sem renúncia. Prega um evangelho por aí sem renúncia, mas é conversa fiada. Evangelho é renúncia, sabe? Seguir a Cristo, vida com Deus, é uma vida de renúncia. Uma das facetas do Evangelho é renunciar. Quem é um crente de verdade, quem de fato resolveu seguir a Cristo, mesmo que não tenha, como eu disse, seja lá um chamado pastoral, um chamado para liderar, seja lá um chamado específico, ele está vivendo uma vida de renúncia. Quem concorda comigo? Glória a Deus. Quem não concorda não tem problema, porque é verdade. Não existe vida com Deus, não existe evangelho sem uma vida de renúncia. E nessa conversa de Deus com Abraão, Deus vai propor isso, essa saída, e Deus vai fazer para ele uma promessa. Diga para mim, diga comigo, promessa. Deus vai prometer para esse camarada. Ele falou assim: olha, eu tinha 75 anos, eu só vou fazer de você uma grande nação, vou fazer de você pai de multidões. Você sabe da história. Só que aqui nós temos um problema aqui, que a esposa do Abraão era uma mulher estéril. Sara não podia gerar filho, idade avançada. E eu fico pensando no modo de Deus trabalhar. Deus trabalha assim, sabe? Por quê? Na minha ótica, eu creio que na sua também, Deus poderia ter escolhido um casal jovem, uma moça mais jovem, um camarada menos idoso, e falou assim: se não gerar um filho, está tudo certo. Mas não, Deus escolheu um idoso, casado com uma mulher que ainda era estéril. E o que eu aprendo com isso? Que as promessas de Deus, elas desafiam a nossa realidade. As promessas de Deus, elas entram em rota de colisão com a nossa realidade. Você não vai guardar tudo que eu falei aqui, que eu vou falar aqui, mas guarde pelo menos isso. As promessas de Deus, elas se movem, elas passeiam pelo campo da impossibilidade. Deus é especialista em fazer aquilo que não é possível para os homens. Deus não está preocupado com a minha realidade.
Deus não está preocupado. Você acha que quando Deus vai te prometer algo, vocês estão vivendo o ano da promessa, não é isso? Vocês acham que Deus vai, deixa eu ver aqui se eu posso prometer algo aqui? Não, Deus não vai olhar para a tua realidade. Se Deus está falando que vai ter filho, vai ter filho. Não interessa se é estéril, não interessa se o homem está com a idade avançada, não interessa se a medicina falou que não pode. Se Deus falou, vai acontecer. Então Abraão agora foi escolhido para ser pai de multidão, com uma esposa estéril, e Abraão vai entrar num tempo aqui, que é o tempo da promessa, que é o tempo de esperar. Portanto, porém, contudo, entretanto, todavia, toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Abraão teve que esperar em Deus até ver a promessa se cumprir. E Sara, a esposa de Abraão, enquanto via aquela situação, vendo o tempo passar, ela vai chamar Abraão e falar: Abraão, eu sei que você tem uma promessa, eu estou conjecturando, imagina, você tem uma promessa, Deus falou que te dá um filho, você sabe que eu sou estéril, você sabe que você está com idade avançada, e nós temos aqui em casa Agar, uma escrava. Deite com ela e faça um filho com ela e resolve esse negócio, e pelo menos você passa o povo aí ficar vendo que você não tem filho, tem uma promessa e nada acontece. Aí Abraão vai olhar, sei lá, você, Sara está com razão. Deixa eu te dar algum conselho aqui para você que está esperando em Deus. Tem alguém que está esperando em Deus? Glória a Deus. Seja seletivo em quem você ouve. Seja seletivo em quem você traz para perto. O conselho aqui vem de casa. Aleluia. Foi a esposa que falou aqui: faz um filho da escrava. Foi a esposa que duvidou, foi a esposa que falou: isso vai dar errado. E Abraão, quem sabe, esquece do Deus que ele tinha prometido. Abraão esquece que Deus independe de realidade. Abraão parece que esquece que a palavra de Deus, ela desafia. Como eu disse, ela caminha no campo da impossibilidade. Parece que Abraão esqueceu que o Deus que prometeu é maior do que qualquer impossibilidade. E Abraão aceita a conversa da Sara, e você sabe do resultado. Daí vai nascer Ismael, filho da escrava. E você sabe que essa guerra no Oriente Médio, essa conversa toda aí, é resultado desse negócio aqui. Então deixa eu te dar um outro conselho: não queira ajudar Deus. Deus não precisa da sua ajuda. Eu dar um conselho para você também, que muitas vezes critica quem está esperando em Deus. Porque eu já ouvi dizer: fulano está só esperando em Deus. Mas vai ficar só esperando em Deus? Pô, não tem nada pior para quem está esperando em Deus do que ouvir alguém falar isso. Vai ficar só. Tenta ficar no lugar de alguém que está só esperando em Deus. Tenta ficar no lugar do velho Abraão, que está vendo o dia passar, pastor Robson, que está vendo o tempo passar e nada acontecer. Ou trem angustiante é esperar em Deus. Calma, pastor. Você pode até não concordar e está tudo certo, mas eu não acho bom esperar em Deus. Nós criamos um romantismo desse negócio de esperar em Deus, não é? Sabe, não, esperar em Deus não é bom, não, gente. Esperar em Deus exige muito de você. Esperar em Deus exige demais de Abraão, exige de Sara, exige de mim, exige de nós. Pastor, que conversa, vamos para a Bíblia então. Por 3 vezes Davi chegou a Deus e falou: Senhor, apressa-te em me socorrer. Senhor, apressa-te em me socorrer. Se não me engano, Salmo 74, Salmo 76 ou 78 ou 79, porque eu não guardo muito texto. 3 vezes Davi vai fazer essa oração: apressa. Quem está pedindo pressa é porque está cansado de esperar. Então não há muito conforto em esperar. Glória a Deus. Só que o Deus que deixa a gente esperando é o Deus que promete que aqueles que esperam no Senhor, eles serão renovados. Meu amado, está esperando em Deus. Eu sei que não é fácil, eu sei que não é confortável, mas continue. E você que está criticando quem está esperando, você devia ficar calado. Ou então falar com você: eu vou ficar no seu lugar esperando Deus, porque você não tem ideia do que é ver o tempo passar e as promessas não acontecerem. Você não tem ideia do que é acordar dia pode falar: hoje vai acontecer, termina um dia em nada, termina um dia em nada do ventre gerar, termina um dia em nada da promessa concretizar. Eu estou sentindo Deus presente aqui nessa noite. Eu vim trazer algo de Deus para quem está esperando em Deus aqui. Abraão tinha uma promessa sublime
sobre ele. Eu farei de você uma grande nação, vou te abençoar, engrandecerei o teu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti será bendita todas as famílias da terra. Só que a esposa era estéril, o homem era velho demais para isso. Aleluia, Jesus. Passado um tempo, o Senhor cumpriu a promessa. O que acontece? Sara estava grávida. Um milagre se estabeleceu. Eu não sei o que Deus fez, mas o feito de Sara teve que gerar. Sabe, não sei que eu gosto muito de ficar pensando nas igrejas, o que aconteceu? Sabe, se a gente pudesse ver Deus operando, sei lá, no útero daquela mulher, fazendo o útero de uma senhora idosa que não tinha condições nenhuma, já tinha cessado os costumes, e Deus fazendo aquele útero rejuvenescer. Eu não sei o que aconteceu, mas um menino teve que nascer. Sara, aquela mulher idosa, num tempo que era impossível, estava grávida, estava portando, carregando dentro de si a promessa que Deus tinha feito. Você que está esperando em Deus, se prepare, porque o Deus que prometeu é fiel para cumprir. O Deus que prometeu, Ele não falha. Esqueça da tua realidade e foque a tua vida, foque os teus olhos em Deus. Se você ficar olhando para a tua realidade, você vai desistir. Se você ficar olhando para a tua realidade, você vai ficar sem sono, você vai ficar sem comer. Mas enquanto espere em Deus, por favor, coloque os olhos naquele que te fez a promessa, porque Ele é fiel. Nasce o menino, Abraão coloca o nome dele de Isaac, que significa risos. No 8º dia, Abraão vai circuncidar aquele menino, e Abraão tinha aqui 100 anos. Quantos anos? 25 anos para a promessa se cumprir. 25, eu não sei quanto tempo você está esperando. Eu não vim aqui para dizer que você vai ficar 25 anos, mas espere o tempo que for necessário. Mas Abraão esperou 25 anos até que a promessa fosse concretizada. O tempo passou, Isaac cresceu, foi desmamado. Abraão dá uma festa, pensa no homem que estava pleno. Agora é o tal do Abraão. A casa de Abraão tinha menino pela casa. Abraão agora está vivendo o ápice da promessa de Deus. A casa de Abraão agora estava plena. Sara vai ter que dizer assim: quem diria que eu nessa idade iria amamentar uma criança? Ela vai assim: Deus me fez riso. Sabe, estava até uma festa na casa de Abraão, era uma festa na casa de Sara. Mas no capítulo 22 que nós lemos, o texto diz assim: depois dessas coisas, colocou Deus Abraão à prova. É sobre isso que eu vim conversar com você aqui nessa noite. Eu fiz essa introdução para mim chegar até aqui e aplicar a mensagem e ir embora para minha casa de consciência limpa. E depois dessas coisas, tentou Deus a Abraão. Deus chama Abraão, como nós lemos no texto aqui. E Abraão, sem saber o que Deus queria, sem saber o que Deus iria propor, Abraão falou: Senhor, eis-me aqui. Deus virou para ele: Abraão, pega agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Deus estava dizendo isso porque tinha Ismael na casa. Deus estava falando: eu não estou falando de Ismael, estou falando de Isaac. Vai até o Monte Moriá, oferece ele ali no local sobre uma montanha que eu vou te mostrar. Era um sacrifício específico que Deus estava exigindo, que Deus estava pedindo a Abraão. E olha como Deus é detalhista. Deus foi específico naquilo que ele pedia para Abraão. Deus falou o que queria, Deus falou como queria, Deus falou no tempo que ele queria, e Deus falou onde ele queria. Isaac, holocausto, agora e Moriá. Diga comigo: Isaac, holocausto, agora, Moriá. Olhe para mim, Deus não é Deus de confusão. Se tem um Deus que trabalha com clareza, é o seu Deus. Sempre que Deus pedir algo, vai ter clareza. Eu quero Isaac, filho a quem tu ama. Não precisa, para Abraão não pensar sair falando Ismael, não, Isaac. Deus é claro, Deus falou assim: é agora. Deus falou assim, Deus falou o tipo de sacrifício que ele queria, e Deus falou onde. Tudo que Deus fala tem
clareza. Não tem esse negócio de mistério. Um dia eu fui pregar numa igreja, preguei um culto abençoado, Deus se moveu e acabou o culto. Uma irmã me procurou no final do culto e falou: pastor, abre a sua mão. Eu abri minha mão e ela foi lá como se estivesse colocando alguma coisa. Ela falou assim: entendeu, pastor? Eu falei: não. Ela falou: é mistério. Isso já vai para 6 anos por aí, e até hoje não tem o tal do mistério. Então, se você tiver mistério para me entregar aqui hoje, por favor, não entregue, porque eu creio no Deus de clareza. Deus, imagina você como pai, você vai dar um direcionamento para o seu filho, você vai encher de enigma que ele não entenda. Aí Deus falou: Abraão, você não tem dúvida, o Isaac, agora, holocausto lá em Moriá. Então diga para o teu vizinho: Deus é Deus de clareza. Deus não é Deus de confusão. Então o que Deus estava pedindo para Abraão? O Isaac. Deus sabe como ele queria o holocausto e o tempo agora. Não deixe para fazer depois o que Deus está te pedindo agora. Se tem uma turma que é bom para deixar para depois, somos eu e você, não é? A gente é bom para postergar, amanhã eu faço, amanhã eu resolvo. Deus está falando com alguém aqui que tem coisa que ele já te pediu há muito tempo e você ainda não fez. E Deus me trouxe, entre outras coisas, para te dizer nessa noite: é agora que está na hora de você apagar aquele contato. Meu Deus, você apagar aquele contato lá do seu telefone, do seu WhatsApp. É agora que Deus está exigindo algo de você. Quem está comigo aqui, diga glória a Deus. Parece que Deus te conversa. Vai agora, Abraão. Não dá para perder tempo. Que sacrifício? Holocausto. O que era o holocausto? O holocausto naquela época pegava-se, era um sacrifício onde queimava o animal inteiro. Não era parte do animal, perna, cabeça, não. Pegava o animal todo, sacrificava ele e queimava ele. Olha o que Deus estava pedindo para Abraão, para a gente curtar a conversa. Que Abraão, pega o Isaac, mata e coloca fogo. Pega o teu filho que você ama, pega o menino que você ficou 25 anos esperando, mata e coloca fogo. Como que Deus pede isso para um pai? Como que Deus pede isso para um homem que ficou 25 anos esperando, que teve paciência, que errou, que quem sabe duvidou, mas esperou? Agora Deus dá o menino e Deus fala: eu quero de volta, e eu não quero vivo, eu quero morto e queimado. Como que Deus pede isso? Para a nossa cabeça isso é demais. Abraão esperou. Eu fiquei pensando, imagine se Deus fala isso com Sara, com a mãe. Ela vai falar: como é que é? O Isaac? Ela fala assim: eu dou a Abraão, esse velho aí, está com mais de 100 anos, você pode levar, pode queimar, pode fazer, mas o menino, não dou não. Porque é inconcebível na nossa cabeça como que o Deus promete algo e depois vem essa conversa: me devolve morro, me devolve, queima ele, mata ele, sabe? Aí a Bíblia diz que depois que Abraão ouve isso, o que Abraão fez? Levantou-se de madrugada pela manhã, preparou o jumento, chamou 2 servos, cortou a lenha do holocausto, pôs no colo do Isaac, pôs no ombro do Isaac, melhor dizendo, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. 3 dias de caminhada. O que passa na cabeça de Abraão? O que passa na cabeça de Isaac? No 3º dia, a Bíblia diz que Abraão levanta os olhos e vê o lugar que Deus tinha prometido. Ele falei ali. Quando ele chega no pé do monte, ele vai virar para os céus que estavam dizendo: fiquem aqui, eu e o menino, nós iremos ali adorar, e tendo adorado, nós retornaremos. E continuaram a caminhada. Caminhando naquilo ali, Isaac vai olhar tudo assim, ele vai falar assim: puxa vida, tem cutelo aqui, tem fogo, tem lenha, só não tem cordeiro. Vai falar: pai, só uma pergunta, onde está o cordeiro do sacrifício? Eu no lugar de Isaac, sabe o que eu fazia? Eu corria, porque Abraão tinha mais de 100 anos aqui, Isaac estava com 18 anos, por aí, segundo a história, tinha de 15 a 18 anos, o menino tinha energia para dar linha, falava: pai, estou vendo que esse negócio vai sobrar para mim. Mas Isaac, como o pai, obedece. Quem sabe Isaac obedece porque tinha dentro de casa um pai que era temente a Deus. Quem sabe Isaac obedece, se submete àquela prova, porque cresceu dentro de casa vendo um pai totalmente obediente
obediente a Deus. Deixa eu falar algo para você, pai que está aqui. Você precisa ser modelo dentro da tua casa. Os teus filhos têm que olhar em você e querer te imitar, porque se pensa num homem que estava sempre disposto a obedecer a Deus, era o tal do Abraão. Tudo que Deus falava, eis-me aqui, Senhor. Tudo que Deus falava, eis-me aqui. Se alguém gostava de falar, eis-me aqui, era Abraão. Isaac, igual o pai, não fala nada. Falou assim: Isaac está falando que tem cordeiro, me submeto. Agora Isaac está deitado sobre o altar que o pai tinha preparado. Abraão prepara o altar, corta a lenha, o fogo está tudo ali, pega Isaac e amarra. Isaac não fala nada, deitado sobre as pedras do altar, sem reclamar. O pai faz tudo certinho. A Bíblia diz que Abraão agora pega o cutelo, levanta para imolar Isaac. Quando ele ia fazer isso, a Bíblia diz que o anjo bradou do céu. O anjo não falou, o anjo bradou, porque quando gritou do céu, falou: Abraão. Teve que falar 2 vezes, porque pensa num homem que estava disposto a sacrificar o menino, era Abraão. O anjo teve que falar 2 vezes, gritar, chamar a atenção. Se o anjo não interfere, Isaac tinha virado história. Se o anjo não interfere, Abraão tinha matado o menino. O anjo vira para ele e fala: Abraão, não faça isso, não toque no menino, porque eu sei que agora tu temes a Deus. Já vou aplicar o que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Você pensa que o que estava em jogo aqui era o Isaac? Você acha que Deus estava querendo o Isaac? Deus estava querendo o Abraão. Isaac aqui foi um detalhe. Deus não queria o Isaac, Deus queria o Abraão. Aqui, quando Deus chamou Abraão, lembra? Lá atrás, quando eu li no texto, que eu voltei na história para a gente, Abraão tinha 75 anos. Quem é bom de matemática me ajuda. Com 100 anos o menino nasce, e aí são 25 anos, é isso? Como eu disse, não é exatidão da idade de Isaac aqui nesse momento aqui do Moriá. 15 anos, 18, não sei, vamos com 15, 25 mais 15, 30, 40 anos, é isso? O que você quer dizer com isso, pastor? 40 anos se passaram, o coração do velho Abraão era o mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Aqui, o que é que o tempo está fazendo com a gente? Meu Deus. O que é que o tempo está fazendo com a gente? O que é que o tempo está fazendo com a nossa geração? 40 anos, o homem tem a mesma disposição em obedecer. Aleluia. Não há questionamento da parte de Abraão, não. O senhor quer que mate o menino e põe fogo? Sim, agora. Glória a Deus. Estou indo. O senhor quer? Quero. Estou fazendo. Eu vim falar, senhoras e senhores, sobre o poder que o tempo tem de nos mudar, sobre o que o tempo está fazendo comigo e com você. Eu não sei quanto tempo você tem de crente, de caminhada. Se você tem 1 ano, 10, 20, 30, eu não sei. Mas eu sei que você não é o mesmo. Aleluia. Deus não me trouxe aqui nessa noite por acaso. Glória a Deus. Eu não vim pregar para desviado aqui nessa noite, não. Eu vim pregar para crente velho, como eu. Aleluia. Que está na igreja desde 10 anos de idade. Eu sei muito bem o que o tempo fez comigo. Eu sei muito bem. E eu não tenho vergonha de falar isso. Não sou super-homem, não sou super-crente. Vim falar, Moisés, ele falou: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, de maneira tal que alcancemos coração sábio. Contar os dias, não estou falando de calendário, fala de olhar para ver como que a gente está vivendo. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque com o passar do tempo, a gente começa a tolerar algumas coisas que a gente não tolerava. Com o passar do tempo, a Bíblia deixa de ser relevante, começa a ser um detalhe. Um dia alguém disse para mim: não é bem assim não, pastor. Não é bem assim não. Eu falei: é assim sim. Porque a Bíblia ela é absoluta. Pastor, não é relativo. Com o passar do tempo, a gente vai achar que Bíblia é relativo. O tempo
vai passando, a gente vai ficando esquisito. Você já viu que você não é o mesmo? Você já viu quanto que você mudou? Você já viu o poder que o tempo tem de mudar o nosso coração, de esfriar o nosso coração, de deixar a gente indiferente? O que é que o tempo está fazendo? O que era errado agora já não é mais. Há um tempo atrás era. Há um tempo passou, já não é mais. Com o tempo a gente começa a tolerar algumas coisas que a gente não podia nem pensar. Mas o tempo, a gente vai permitindo, a gente vai abrindo concessão aqui, concessão ali. Ah, mas as coisas estão modernas, pastor. Eu sei que as coisas estão modernas e vai continuar cada dia mais modernizando. Mas a palavra do meu Deus, ela é inerrante. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela não muda. O tempo vai passar, os dias vão passar, mas a palavra de Deus permanece e ela não muda. Oh, meu amado, o que é que o tempo está fazendo com você? Aleluia. Com o passar do tempo, o lugar secreto já não tem tanta importância. Com o passar do tempo, eu deixo de orar igual eu orava. Com o passar do tempo, eu deixo de ler a Bíblia como eu lia. Com o passar do tempo, eu deixo de ir à igreja como eu ia. Eu não vou porque aconteceu coisa que eu não concordo. Eu não vou porque o pastor me ofendeu. Eu não vou porque... Você não vai porque o teu coração está frio. Você não vai porque o tempo adoeceu o teu coração. Lembra antigamente? Eu fico pensando, não me tempo saudosista, mas eu lembro daquela época que tinha uns crentes fanáticos, o povo falava, né? Que é com o pino de baixo. Ô saudade que eu tenho desse povo. Porque a gente pecava por excesso. É melhor pecar por excesso do que por falta. Hoje está tudo igual. Você não sabe quem é quem aí na turma. E eu não estou falando de roupa. Não vim falar nada disso. Sabe, roupa é roupa. Tem roupa de homem, tem roupa de mulher. Você sabe o que eu estou falando? Não conversa não é essa. Eu estou falando de caráter, eu estou falando de essência. Eu estou falando daquele tempo, você lembra? Que alguém às vezes olhava para você e falava assim, aqui você é crente. Aí você falava assim, sou, por que você falava assim? A pessoa falava assim, não sei. É alguma coisa diferente. Aí o tempo passou, nós estamos tudo igual. Aí o tempo passou, a gente não sabe quem é quem mais, não sabe quem é, quem deixou de ser, está uma confusão danada. Mas o tempo, querido, o tempo parece que corrói a gente. O passar do tempo, a oração já não é como antes, a Bíblia não é como antes, a Bíblia deixa de ser relevante. Com o passar do tempo eu fico mais seletivo. Não ouço qualquer pregador. Eu sou formado em teologia, me formei nisso, me formei, então eu não engulo qualquer coisa, eu não ouço qualquer coisa. Quando eu cheguei na igreja, eu não queria nem saber quem que ia pregar, quem que ia tocar. A igreja que eu congregava, você acha que tinha uma cadeira confortável igual essa? O banco da igreja que eu congregava, pastor Daí, o banco não tinha encosto. Pensa na turma saindo ali com a coluna queimando. Ficar ali no culto de 2 horas, antigamente o culto passava de 2 horas, fácil, e ninguém arredava o pé, a gente ficava ali naquele negócio desconfortável, mas todo dia estava ali. Na minha igreja, falando na minha igreja, tinha culto de segunda, que era culto de oração, terça-feira, culto de mulheres, quarta, era campanha poderosa das 7 orações, sexta-feira era culto de libertação, sábado era culto de jovens, domingo pela manhã era escola dominical, e domingo à noite culto. Ia de todos. Todos eu estava lá, até no culto de mulheres eu ia. Minha mãe falou, você não pode não, culto de mulher, eu fico lá sentada na porta, deixa eu ir. Eu ia em todos os cultos. Meu pastor, que hoje dorme no Senhor, quando eu tinha 11 anos de idade, ele pegou e me deu a chave da igreja e falou assim, a partir de hoje, vê que você não sai aqui da igreja, chega cedo, você vai abrir a igreja. Eu falei, como assim? Ele falou, você que é o responsável pela chave, me deu a chave da igreja. A igreja é muito simples, era uma corrente grande, um cadeadão assim. Eu pegava aquela chave no maior prazer. Eu abria a igreja, 7 cultos, começava 8, 7 horas, eu estava lá, abria a igreja, levantava aqui as portas, sabe? E ficava lá como se fosse o tal. E o meu pastor chegava junto comigo, eu ficava olhando aquilo. Eu falei, pastor, o senhor chega junto comigo, por que você está me mandando? Ele falou assim, abre aí e
Esquece, eu fazia aquilo no maior prazer. Todo dia eu estava ali abrindo a igreja, todo dia eu estava ali na presença de Deus, mas o tempo, me lembro uma vez, depois o tempo vai passando, eu comecei deixei de abrir a igreja, entrei para o louvor, eu tocava, a nossa igreja não tinha instrumento, tinha 2 violões, sabe, eu era doido para tocar contrabaixo, não tinha contrabaixo na época, e eu fazia o som do contrabaixo no violão, e não estava nem aí. Os outros falavam assim, mas isso aí não é contrabaixo, mas eu queria fazer, o coração queimava, não tinha dificuldade, não tinha mau tempo, não tinha nada que eu fazia. Eu lembro que um dia tinha uma festa na igreja, a minha igreja não tinha bateria, e um amigo meu tinha bateria. Eu falei, seu santo tem uma bateria. Eu liguei, não fui lá, não tirei o telefone, falei aqui, a minha igreja precisando da bateria. Falei, pode levar a minha, mas só tem um problema, eu não tenho carro, você não tem. Falei, nossa, e agora? Esse amigo meu, ele mora até hoje ali no Maldonado, quem conhece aquela região ali, e a minha igreja lá no bairro Diamante, a igreja está lá até hoje. E ele falou assim, eu falei, não, agora não tem carro. Eu falei, pera aqui, vou dar um jeito. Sabe o que eu fiz? Peguei aquela parte de baixo ali, um bumbo, e os 2 tons daquela parte de cima, coloquei no ombro e levei a pé. Minha mãe me xingou, meu pai, o povo olhava na rua, eu cansado, todo suado, gordinho, 12 anos, calorão, eu fui, levei, cheguei na minha igreja, voltei para buscar o resto. Você acha que era eu que ia tocar? Não. Me pede para fazer isso hoje. O tempo não deixa. Eu sou pastor. Pegar mal, eu não tenho idade, a gente vem com tanto de desculpa, mas sabe o que é? O tempo. Você pode estar me ouvindo e falar, você está exagerando. Tô não. Eu tenho saudade daquele tempo. Eu olho para esse velho Abraão, vejo para que esse homem tinha que 40 anos não muda o coração dele, que 40 anos ele tem a mesma disposição em obedecer, em se submeter a rupturas dolorosas. Eu não estou falando de perder, não. Deus falou assim, eu quero o seu filho, mata ele, coloca fogo, eu estou te dando, Senhor. Será que o nosso coração, que o meu coração e o seu se submete a esse tipo de ruptura nessa vida? Deus já te pediu cama e você não teve coragem de dar. Deus já te pediu oferta e você não teve coragem de dar. Deus já te pediu tempo e você não teve coragem de dar. O que dirá uma ruptura dolorosa como essa? Se as nossas festas, se as nossas conferências, nossas células, tudo que nós estamos fazendo não está convergindo o meu coração e o seu a ser um coração totalmente obediente a Deus, precisamos rever nosso conceito como igreja. Do que adianta a célula, do que adianta a conferência, do que adianta a capacitação, do que adianta estágio cheio, igreja cheia disso, cheia daquilo, se não temos um coração obediente, se o nosso coração não consegue submeter à vontade do Deus Todo-Poderoso. Será que tem alguém comigo aqui nessa noite? Sabe o que eu aprendo olhando para Abraão? Que o tempo não mudou o coração dele, que o tempo não fez Abraão amar mais o Isaac do que a Deus. Você está esperando em Deus? Como eu disse, Deus vai cumprir tudo que Ele é fiel, mas por favor, não se apegue ao teu Isaac, não fique deslumbrado com o teu Isaac, porque Isaac morre, Isaac passa. Minha irmã, já contei a história dela para vocês, que Deus curou ela com câncer, e a gente conversando um dia, vai, Deus é bom, não sei o que, eu falei, Deus é bom, e o Senhor fez uma coisa assim, mas só que você vai morrer. Ela falou, que conversa, eu estou falando que Deus me curou, você falando que você vai morrer, mas você vai morrer, você não vai morrer de câncer, mas você vai morrer. E daí, pastor, o que eu estou querendo? Que tudo que Deus faz na nossa vida aqui vai passar. O teu ministério vai passar, santo. Teu carro, tua casa, teu casamento, tudo que Deus te dá enquanto estamos aqui nessa terra é passageiro. O meu problema e o seu, que a gente se apega tanto ao Isaac, tanto a
nos deu, a gente ama tanto o Isaac que esquece de Deus. Me apego tanto naquilo que Deus me deu que eu esqueço de Deus. Abraão, quando ele foi sacrificar o Isaac, ele está falando: Deus, quem manda aqui ainda é o Senhor. 40 anos se passaram, mas o meu coração ainda continua sendo teu. 40 anos se passaram, eu continuo amando o Senhor mais do que o Isaac que o Senhor colocou na minha vida. Será que você tem disposição para dar o teu Isaac? Será que eu tenho disposição para dar o meu Isaac? O que está acontecendo com a gente? É dia, é noite, é tempo de nós olharmos para dentro de nós e vermos o que o tempo está fazendo comigo e com você, o que o tempo fez com a gente na nossa caminhada. Pare de dar desculpa, de colocar a culpa no pastor, de colocar a culpa na igreja. É o sistema, é isso, é aquilo. Não é o tempo que esfriou o teu coração, é o tempo que fez você tirar os olhos de Deus e começar a olhar para o Isaac. É o tempo que fez você achar que tudo é normal, que tudo pode, que tudo é permitido. A graça, pastor, a graça tem preço, meu amado. A graça é de graça, mas não foi de graça. Essa graça barata que estão pregando aí, parece que virou um passaporte para levar a gente para o inferno. Sabe por quê? Porque pecado ainda continua sendo pecado. O tempo vai passar, mas pecado vai continuar sendo pecado. O tempo vai passar e a Bíblia vai continuar sendo verdadeira. O tempo vai passar, mas a palavra, o Deus que dá o Isaac não muda. Ele é imutável, ele é eterno. Paulo diz que ele é sempre eterno. O teu Isaac vai passar, as promessas vão passar, o tempo vai passar, mas o Deus que te prometeu, o Deus que te chamou, ele não passa, ele é eterno. Todo crente um dia vai enfrentar um Moriá. Todo crente. E o Moriá é o tempo da revelação. É o lugar que você se revela a Deus, é o lugar que Deus se revela a você também. Deus se revelou para Deus que continuava, Abraão se revela para Deus que continuava amando Deus acima de qualquer coisa. E Deus vai se revelar para Abraão como Jeová Jireh, o Deus provedor. Até então ninguém sabia disso. Quando Abraão ia matar o menino, ele olha para trás, está um cordeiro lá engarranchado, digamos assim, no meio das flores. Não tinha cordeiro. Deus proveu, Deus fez aparecer. Vejo muita gente pregando, muita gente falando de provisão, mas Deus falou no meu coração que provisão é para pessoas que ainda Deus é 100% dono do coração dele. Se você está precisando de provisão, se faz necessário que Deus seja o dono do teu coração. Deus não provê para a gente que é 70%, 50%, não, é por interesse. Deus se revela para esse homem: vou prover para você, porque eu sei que o teu coração é totalmente meu. Glória a Deus. Tudo que Deus te der aqui vai passar. O Isaac morreu, tudo passa. E nós não podemos deixar o tempo desgastar o nosso relacionamento com Deus. Eu sei que é um desafio, porque o tempo faz isso sutilmente. Quando a gente assusta, a gente está longe. Quando a gente assusta, nós paramos de orar. Quando a gente assusta, a gente está na frente de igreja sem orar. Quando eu fui pastor por 6 anos lá em Birité, o pastor Taí lembra dessa época. Em um dado momento que eu estava ali naquela igreja pastoreando, eu não orava mais. Eu só orava e lia a Bíblia para extrair um sermão. Eu orava falando: Deus, o que o Senhor quer falar para a igreja hoje? Lia a Bíblia para tirar uma mensagem e levar para o povo, só para isso. Eu não tinha devocional. O tempo fez isso comigo. Eu não assustei e falei: como que eu estou longe de Deus? Porque não é sobre fazer coisas, não é sobre coisas, é sobre ter um coração obediente a Ele. Quando Abraão ia matar o menino, o anjo falou assim: eu sei que agora você teme a Deus. Sabe que nesse contexto, temer, aqui, a palavra temer aqui quer dizer um profundo respeito e reverência, levando
a obediência incondicional. O temor, que significa um profundo respeito, reverência, que leva a uma obediência incondicional. Incondicional é o que, pastor? Está doendo, mas eu obedeço. Eu não quero, mas eu obedeço. Deixa eu te falar, a essência da obediência está em fazer aquilo que você não quer. Fazer aquilo que você quer não é obediência, é conveniência. Hoje tem mais crente cheio de conveniência, que faz aquilo que quer, achando que é obediente. A obediência ela é provada quando Deus te pede fazer aquilo que você não quer, aquilo que dói, aquilo que causa ruptura, como foi no caso de Abraão. É essa a essência, esse tipo de gente que Deus está procurando, gente que entrega o Isaac, gente que Deus ainda é dono do coração dele. Nós precisamos fazer a nossa volta. Glória a Deus. Como igreja, como pastores, como líderes, a termos esse coração temente a Deus, mesmo que o tempo passe. Eu não sei se daqui 20 anos, 30 anos eu vou te ver de novo, mas eu queria muito te encontrar e saber que você ainda continua sendo crente. Glória a Deus. Eu queria muito te encontrar e olhar para você e falar: você ainda continua crente, você ainda continua obedecendo. Que bom que você não saiu da presença de Deus. Que bom que você é um crente temente a Deus. A minha oração é que o tempo não mude o teu coração. Eu não sei quanto tempo de igreja você tem. Eu estou na igreja desde 10 anos de idade, estou com 50, lá vai 40 anos. Eu sei muito bem o que o tempo já fez comigo. Eu sei como o tempo me afastou de Deus. Eu não estou falando de sair da igreja, não é sobre isso. Eu nunca saí da igreja. Nunca desviei, nunca bebi, nunca fumei, nada disso. Eu falo para as pessoas, eu não sei não tem nem como eu dar testemunho. O povo conta os testemunhos, eu falo: esse cara, eu não tenho nada disso. O trem mais doido que eu fiz na vida foi chupar a bala do Cosmo Damião. O mais louco que eu fiz foi isso. Nunca bebi, nunca fumei, sempre na igreja. Mas um tempo da minha vida, eu estava na igreja, coração fechado, não obedecia, só fazia o que me era conveniente. Mas o dia que Deus me mostrou isso aqui, eu tive que refazer minha rota, tive que entregar o Isaac. Doía, não era fácil, não é fácil, não é nem é fácil, mas vale a pena. Glória a Deus. Porque o Deus de Abraão é o meu Deus, é o seu Deus. E Jesus vai voltar. E você acha que quando Jesus voltar, Ele vai buscar um povo que o coração não obedece mais? Você acha que no céu tem lugar para gente que não obedece a Deus? Você está enganado. O céu é lugar para gente que tem um coração igual ao de Abraão, que o tempo passa e eu continuo obedecendo, que o tempo passa e eu continuo me submetendo, que eu perca gente, que eu perca pessoas, que eu perca amigo, mas eu continuo obedecendo aquele que me chamou. Você está comigo nessa noite? Fica de pé comigo em nome de Jesus. Perdão o horário, pastor, mas eu tinha que falar essas coisas. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Glória a Deus. Foi Moisés que disse isso para Deus. Moisés está falando que ele não sabia contar os dias e que ele nem tinha um coração sábio. Senão ele não estaria pedindo isso para Deus. Que essa oração de Moisés seja a minha e a sua oração nessa noite. Glória a Deus. Que a gente possa sair daqui nessa noite com disposição para contar os dias. Contar os dias fora de olhar para a maneira que nós estamos vivendo. Não é ficar lá no calendário contando menos um, e não é isso. É olhar para ver como nós estamos vivendo. Paulo disse assim, para a gente remir o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo fala que é a mesma coisa, de ter cuidado como nós estamos vivendo, porque os dias são maus. O tanto de gente que você conhece que não está na igreja mais, que eu conheço, pastores, homens poderosos, que poderiam ter feito tanta coisa, mas o tempo mudou o coração. Um dia eu conversava com um pastor que eu admirava aquele homem, eu
Eu ficava nessa igrejinha, eu sentava no primeiro banco para ver ele pregar, sabe? E era um negócio assim. E você vai conversar com ele, o coração fechou. Apanhou. Às vezes como você, como eu já apanhei. E o tempo, né, parece que cria uma casca na gente. Quem sabe de tanto apanhar, de tanto ouvir inverdade, calúnia e por aí vai. Mas deixa eu te falar, o tempo não pode ser maior do que a presença do Deus que você serve. O tempo ele faz tudo isso, mas o Deus que nos chamou, ele é atemporal. Ele tem poder para desfazer tudo que o tempo já fez. E eu estou aqui nessa noite porque eu entendi isso. E que bom que você está aqui nessa noite. Que bom que Deus nos colocou aqui dentro nessa noite, para essa conversa tão séria. Deus está falando, não era sobre o Isaac, é sobre o Abraão. Todas as vezes que Deus exigiu alguma coisa de você, não é sobre o que Ele está te pedindo, é sobre você. Guarde isso para tudo. Deus está te pedindo coisa difícil, tá, pastor? Não é sobre a coisa difícil, é sobre você. Deus queria o velho Abraão. Deus não queria matar o Isaac. Deus só queria saber se ele ainda tinha lugar no coração daquele homem. Que Deus nos conduza ao moriá da vida. Que Deus nos conduza a esse lugar de revelação. Que Deus nos conduza a um lugar que a gente possa se abrir para Ele. Onde está só a gente e Ele. Onde Ele possa olhar para dentro de mim, para de você encontrar um coração obediente ainda. Nesse tempo que está todo mundo indo para um lugar esquisito. Está todo mundo indo na contramão. Está todo mundo fazendo o que quer. Mas ainda Deus vai encontrar gente com o coração obediente. E agora a gente já termina, é sério. A Bíblia diz assim, Provérbios 4, 23, de tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Glória a Deus. Guarde teu coração. Feche os teus olhos. Os meninos estavam adorando o Senhor nesse tempo. O tempo está corrido. Feche os teus olhos. Lembra de você quando você começou a caminhada? Lembra que você era melhor? Lembra das coisas que você não tolerava e hoje você tolera? Lembra das coisas que falavam assim, isso é pecado, né? A gente tinha medo. Aí hoje vai, não é assim não, é bem assim não, é bem assim. Ah, que o temor volte para os nossos corações, gente. Eu lembro quando a gente ia para a igreja, a gente era menino. O pastor falava só, semana que vem vai vir um pastor aqui. E Deus revela. Eu já deixei de ir no culto, eu era menino. Você, eu não vou não. Esse pastor me revela lá. Conta para minha mãe as coisas que eu faço. Temor. Mas não vai no culto não, eu vou não, mãe. É porque eu era passa mal. Medo do pastor revelar. Sai do culto e volta para o pecado. Sai do culto, vai para o motel, vai para o morado, vai levando. Perdemos o temor. Participamos da ceia de qualquer jeito. A gente até chora, mas é um remorsozinho apenas, porque o coração está longe. Ah, mas quando o coração está perto, a gente pega, a gente fala que aí não vale nada. Ah, mas a gente arrepende. A gente chora, fala, Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda a melhorar. Senhor, eu não posso ficar continuando assim. Ah, eu vim te dizer nessa noite que o teu coração vai queimar de novo. Que Deus vai aquecer o teu frio coração. Que o temor vai voltar para dentro das nossas igrejas. Que o temor vai voltar para os nossos corações. Adore o Senhor. Tudo bem.
pensar que é o teu ministério, é o teu dom de tocar, de cantar, sei lá. Eu acho que está na hora da gente correr no altar hoje. Se alguém comigo aqui, eu queria te convidar, se você tem coragem, a sair do teu lugar. Quanto profeta, fala, Senhor, eu quero colocar.
que o Senhor me faz saber disso. Se prepara que tem provisão chegando na tua vida. Porque eu disse, provisão é para quem entrega o coração. Provisão é para quem está com o coração 100% entregue a Cristo. Você tem esperado por provisão por tanto tempo e não entendia por que a provisão não chegava. É porque não tinha interesse de coração. Mas hoje Deus está virando a chave. Hoje tudo está voltando para o lugar. Se você recebe isso, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aplaude o nome do Senhor. Tudo vai voltar. Deus aquece teu coração de novo. Papai está aquecendo de novo. Papai está limpando. Papai está trazendo leveza para o meu coração nessa noite. Se prepare para viver o tempo da presença de Deus. Deus não podia te perder. Deus, aleluia. Deus não podia te perder. Por isso que eu te trouxe aqui nessa noite. Seja renovada por Ele, em nome de Jesus. Senhor. Não pare de adorar. E como todos os anos, as mensagens se completam. Eu queria achar um versículo aqui. Você vai encontrar depois eu vou encontrar e vou falar para você. O pastor falou algo aqui. Eu anotei na hora. Obrigado, filho. Tudo que Deus te dá aqui na terra é passageiro. Tudo que você recebe de Deus aqui vai passar. Mas sabe, pastor, que Deus me fala naquela hora que você disse isso? Que tudo que nós damos para Deus aqui não vai passar. Glória. Você entende isso? Tudo que você recebe de Deus aqui na terra vai ficar. Seu carro, sua casa, sua conta bancária, tudo. Seu talento, seus dons, tudo vai ficar. Mas tudo que você consegue entregar para Ele, você recebe como galardão. Aleluia. Glória a Deus. Eu estou tão assim que eu tentei procurar o texto aqui, não encontrei, depois eu falo com você. Eu não sei se você conseguiu pegar a palavra de ontem, por isso eu continuo orando para ninguém faltar. É muito triste, pastor, quando você vê parte da igreja não vivendo isso aqui. Porque a gente espera o ano inteiro para receber respostas que são dadas lícitas. Eu não sei se você consegue anexar a mensagem de ontem à de hoje. Ontem foi muito claro. Não é sobre você, mas é sobre aqueles que você cuida. Aleluia. É sobre aqueles que você investe. Você está entendendo isso? Para você cuidar de alguém, para você investir em alguém, o seu coração não pode ser seu, tem que ser dele.
hoje o que vem? Não é sobre Abraão. Ou melhor, perdão, não é sobre Isaac. É sobre você. Vou tentar ser mais claro. Ontem é sobre o seu coração para fazer o que Deus quer que você faça. E hoje, aquilo que você faz depende do seu coração estar no lugar certo. Você conseguiu entender isso? Aleluia, papai. E é impressionante que ontem eu não consegui conversar com a pastora antes, hoje também com o pastor não. Mas olha o que Deus está fazendo. Invista tempo na sua vida com Deus. Nós estamos em um propósito, está aí facilitado na sua mão, para você ler a Bíblia. E eu tenho convicção que tem gente aqui que nunca leu a metade da Bíblia, que dirá ela toda. Eu terminei um propósito agora recente de leitura da Bíblia de capa a capa e iniciei outro agora, que é o projeto que a gente está. Querido, invista em você. Como que eu invisto em mim? Entregando o teu coração. A única coisa que Deus quer de você é o teu coração. Eu recebi uma palavra semana passada que foi muito forte. Eu encontrei um amigo e eu estava com muita dor. Eu encostei sentado no carro e ele veio e ficou do lado de fora assim, sentado no meio-fio. E ele falou algo muito sério. Por que Deus cura alguém, pastor? Por que Deus faz milagre? A irmã dele foi curada de um câncer. Nós temos 3 testemunhos aqui de pessoas que saíram da cadeira de roda. 3. Nós temos visto levanteando. Nós temos testemunhos aqui de útero e ovário tomado pelo câncer. E hoje não tem nenhum foco de câncer, nada. Nenhum nódulo, nada. Eu fui curado de 3 e 4 hernias de disco, uma cervical aqui em cima. Eu fui curado de um sopro no coração, crescimento, inchaço, tudo de uma única vez. Eu vou exigir, cobrar de Deus alguma coisa? Eu amanhecer todo dia respirando é lucro. O que eu ouvi essa semana passada, na véspera da virada, ele disse para mim assim: pastor, o que muda na sua eternidade ser curado aqui ou não? O que muda na sua eternidade você alcançar os seus objetivos financeiros? O que muda os seus objetivos financeiros aqui? O que muda na eternidade, na sua eternidade? Nada. Se você for curado aqui, muda aqui, lá não. Lá tu não precisa do corpo. Não, lá é outra coisa. É corpo glorificado. O pó volta para o pó. O que você vive aqui é consequência daquilo que você faz para Deus. O pastor falou algo aqui muito sério. As pessoas têm dificuldade de entregar uma oferta. As pessoas têm dificuldade. Deus te pede uma oferta. É Bíblia, está aqui. Deus te pede uma oferta. E a gente tem dificuldade de entregar. Eu ainda falei aqui há uns dias atrás, se o Senhor se manifestasse aqui de forma teofânica, de forma que todos nós conseguimos ver, e Ele ficasse do lado do gasofilaço, você não entregaria o que você entregou hoje. Só que você não vê, mas Ele está. É muito sério isso, é muito sério. Nós estamos sendo corrigidos para viver isso aqui, ó. Para viver as promessas, a gente tem que estar alinhado. Tem que estar alinhado. Você consegue entender isso? Eu não estou pregando de novo, não. Eu só estou jogando um pouquinho para fora. O ano inteiro eu oro para que nesses dias eu ouça o Senhor, para que eu tenha uma direção para o ano. A pastora ontem foi muito clara, não é sobre a quantidade, lembra?
mas é quem estiver. É quem estiver. E quando eu estava indo embora, Kelvin, você estava na época, eu comentei com alguém, não me recordo quem, eu lembrei lá, pastor Robson, da primeira vigília que a gente fez, 3 horas da manhã, uma pastora vai lá para falar comigo. E ela disse assim: quem estiver junto na sua cobertura viverá o que você viver quando Deus derramar as bênçãos. Quem estiver com você e quem for leal vão viver. Por que você acha que o diabo luta tanto para tirar você daqui? É só ligar os pontos, gente. É só isso. Por que uma pessoa tem dificuldade em ser dizimista? Porque o coração dela está no dinheiro e não em Deus. Só que o dinheiro fica. E tu vai. Por que é tão difícil ser fiel a Deus? Porque você não conseguiu amar o Senhor acima daquilo que você tem. É só isso. É sobre onde você coloca seu coração. É sobre onde você guarda o seu coração. Querido, eu estou tão impactado. Eu queria poder compartilhar o que eu estou sentindo, de verdade. De verdade. 2026 é o ano que nós vamos viver e ser noticiado. Glória a Deus. Escute isso. É o ano que nós seremos noticiados, pastor Robson, das maravilhas que homem nenhum consegue fazer. Nenhum. Mas que Ele, o Senhor, prometeu e vai cumprir. Pastor Anderson, eu falei para ele hoje e ele foi boca de Deus na minha decisão para a remanescente. Eu sabia que hoje seria de novo boca de Deus naquilo que eu preciso ouvir do Senhor. Querido, vai para casa hoje mergulhado na palavra. Vai para casa hoje mergulhado naquilo que o Senhor está fazendo. É uma semana de preço. Nós estamos pagando um preço aqui e é nós que recebemos. O preço que eu digo é você abrir mão da novela. Não sei se você vê novela, não sei o que você assiste, não sei o que você faz à noite, mas você está abrindo mão. Lembra do que o pastor iniciou? Abrir mão, renunciar a alguma coisa. Essa semana é uma semana de preço. Você está dedicando. Não preocupe com o horário. Nós agregamos um horário de culto na semana, mas essa semana deixa o Espírito trabalhar. Eu sou profeta aqui. Pela misericórdia de Deus eu lidero essa igreja. Então eu digo para você, e a Bíblia me respalda: aquele que crê no profeta prospera. Então entenda o que eu estou te falando. Viva com intensidade essa semana, por favor, em nome de Jesus. Viva. Tire um tempinho e convide alguém, insista com alguém, vale a pena. Eu liguei para o Kelvin vindo para cá, a caminho daqui. O Felipe estava comigo, meu Felipe. Kelvin está aqui. Gente, isso não tem preço. Não tem preço. Deus confia em você alguma coisa que talvez você nem saiba. Fique de pé no teu lugar. Pastor, obrigado, sem palavra para agradecer. Eu vou orar pelo propósito, pelos projetos de vida. Em seguida eu vou encerrar. E tem uma cantina também lá embaixo. Passe lá, abençoe e seja abençoado. Eu digo que há uma promessa de Deus sobre a vida de cada um de nós que nem nós acreditamos que vai acontecer. Mas uma coisa eu digo: eu vou até as últimas consequências para viver o que Deus prometeu. Pega aí o teu projeto de vida, apresenta ao Senhor. Pai, é com muita alegria e também muito temor que apresentamos a Deus nosso projeto de vida.
Que seja feita a tua vontade, não a nossa. Mas se for possível, realiza, Pai, o nosso desejo, a nossa vontade. Cumpre a tua promessa. Pai, como o pastor disse aqui sobre a boca de Davi, dizendo, eu digo também, apressa-te a nos abençoar. Apressa-te a cumprir, Pai, a tua vontade. Apressa, Pai. Eu sei que o Senhor não depende de tempo, não precisa de tempo. E o tempo é necessário a nós. Então abre o nosso entendimento. O Senhor é poderoso para fazer isso. Abre o nosso entendimento e que saibamos, ó Deus, aproveitar cada momento e desfrutar do teu colo, do teu cuidado. Pai, ao Senhor eu entrego a honra e a glória e abençoo todo projeto de vida. Assim eu faço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Antes da bênção final, olha aqui para mim. Amanhã, quarta-feira, eu vou sair daqui por volta de 5h30, 6 horas, para buscar quem vai ministrar amanhã. Mas tem algo muito especial para acontecer. Eu não vou, ninguém sabe, ninguém, nem o pastor Robson, eu falei nem para ele, mas eu preciso muito da sua atenção. Esteja aqui, vai mexer com você, muito, muito. Estendo esse convite ao pessoal do louvor que está aqui hoje, quiser estar aqui com a gente amanhã, não sei o compromisso de vocês, fica na liberdade, tá bom? Se quiserem também fazer parte do projeto do ano, que é leitura e é também do projeto de vida, fica à vontade, tá bom? Mas amanhã e os outros dias todos, né? Não dá para falar de um dia ou outro, mas tente, faça o possível para você estar aqui. Principalmente tentar chegar antes da palavra, para você pegar tudo que está sendo liberado. Amém? Coloca a mão sobre a tua cabeça, essa é a mão poderosa de Deus sobre você. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as duas consolações do nosso amigo Espírito Santo estejam com todos vocês, príncipes e princesas do Senhor, e com toda a nação de Israel, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Vão em paz, que o Senhor abençoe. Deus abençoe você, até amanhã, em nome de Jesus.